Eu tenho estudado sobre esse assunto da vida de Jesus, da pessoa dele, dos títulos atribuídos a ele, mas e tem algum tempo agora, desde que eu comecei a estudar sobre isso, mas eu confesso para vocês que é um desafio, assim. Eu venho aqui para falar com vocês com muito temor. E assim, eu não sou uma pessoa eu não sou de ficar nervoso na hora de falar na frente dos outros. Eu não costumo ter esse problema. E eu não tenho constrangimento de falar na frente de vocês, porque eu conheço a grande maioria aqui e a gente tem intimidade suficiente para não me gerar vergonha. Mas o sentimento que eu tenho agora é um sentimento de muito temor, e eu creio que seja da parte de Deus, assim. Eu creio que seja resultado da manifestação da presença dele aqui. Eu sei que eu não sou apto para falar de maneira digna dele a respeito de quem ele é. Eu sei que eu não tenho capacidade intelectual ou qualquer outro tipo de capacidade que me deu aval para falar a respeito dessa pessoa que é Cristo, mas eu sinto que existe um peso no meu interior sobre isso. Existe algo no meu coração que está queimando a respeito da pessoa de Jesus, e eu quero compartilhar isso com vocês. E eu quero compartilhar isso não como a revelação completa a respeito de Cristo, mas eu quero compartilhar isso com vocês como um convite, e eu creio que é um convite da parte de Deus para nós mergulharmos em quem Ele é, para nós mergulharmos no entendimento de quem é Jesus. Como eu falei, a Fernanda comentou aqui do vídeo, da chamada que a gente fez. Eu confesso que eu não vi, mas eu lembro um negócio que eu falei e que a Fernanda comentou aqui, sobre a nossa necessidade de conhecer quem é Jesus Cristo. E é uma coisa, por mais impressionante que seja, é verdade que nós somos cristãos, nós fazemos parte do povo cristão, da igreja cristã, do cristianismo, mas o que a gente menos tem interesse de estudar, de saber, de se aprofundar é da pessoa de Cristo. A gente, nessa comunidade aqui, vem de uma ênfase restauracionista, a gente vem de um histórico, de um entendimento sobre como Jesus vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. E eu assim, cheguei na fé nesse meio de pessoas que criam nisso, que falavam sobre isso, falavam sobre a restauração da igreja, falavam sobre a restauração do ministério apostólico, falaram sobre a restauração da palavra, e eu estou ouvindo isso desde que eu me converti. E o que eu percebi? Eu percebi que tem muita gente no nosso meio, muita gente que fala sobre restauração, muita gente que fala sobre igreja gloriosa, que tem mais apreço e mais interesse pela igreja do que pelo próprio Jesus Cristo. O que a pessoa olha, o que a pessoa tem diante dos olhos dela, o que ela contempla, o que queima no coração dela, não é Cristo, é a igreja. E o foco é a igreja, e tudo tem a ver com a igreja, e qual é o jeito certo de fazer a igreja, e como que é a igreja, e que a igreja está mal, e que a igreja está mais ou menos mal, e que a igreja está melhorando, e o que Deus está fazendo na história da igreja. E todas essas coisas são importantíssimas, são muito boas, são necessárias. Mas eu acredito que Cristo é o centro do cristianismo, e não a igreja. Cristo é o centro da nossa vida cristã, e não o jeito certo de fazer a igreja. Eu não acredito que nós vamos encontrar o jeito certo de fazer a igreja se a gente só fica pensando nisso. Porque os apóstolos não tiveram um encontro com a planta da igreja. Os apóstolos tiveram um encontro com Jesus Cristo. Os apóstolos tiveram um encontro com essa pessoa, a pessoa mais misteriosa que já apareceu na história da humanidade. E eles não ficaram deslumbrados com a igreja. Mas o peso constante do coração deles era proclamar quem era Jesus Cristo. E por isso eu quero convidar você a fazer uma reformulação
das prioridades na sua vida. Eu quero que você faça uma revisão de qual é a sua visão de mundo e da vida cristã e de como você vai viver nessa terra aqui. Porque existem muitas coisas boas na vida cristã, mas como diz aquele ditado antigo, que o bom é o inimigo do melhor. E existem muitas coisas nas nossas vidas que nós colocamos num patamar como se elas fossem as melhores. Talvez pode ser para você o ministério, talvez pode ser a sua família, talvez pode ser, não sei, uma determinada linha teológica. Tem várias coisas que nós podemos colocar como centro da nossa vida cristã. Mas o centro da nossa vida precisa ser Cristo. E para o centro da nossa vida ser Cristo, não adianta só falar que o centro é Cristo. Nós precisamos concentrar as nossas energias nele. Concentrar as nossas forças, o nosso coração, as nossas afeições em quem Ele é. Ou seja, não existe conhecimento mais sublime e mais importante do que o conhecimento de quem é Cristo Jesus. E quando eu falo do conhecimento de Cristo Jesus, eu quero dizer aquilo que a Bíblia revela a respeito dessa pessoa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele tem primazia sobre toda a criação. Ele é o cabeça da igreja. E nós precisamos converter as nossas vidas a Ele. Conversão não é uma coisa que acontece só uma vez na sua vida. Conversão é uma ação constante que nós temos a cada dia que nós vivemos uma vida com Ele. O objetivo dessa série não é trazer um conhecimento exaustivo de cristologia, de quem é Jesus Cristo, não é esse o meu objetivo. Nós vamos ter 3 palavras contando com essa daqui, então não dá para falar muita coisa, e por isso eu decidi que essa série ficaria concentrada no entendimento a respeito da humanidade de Jesus Cristo. Eu tive uma crise um pouco grande em relação a esse tema, porque a minha mente funciona por meio de associações meio organizadas, então eu tenho as ordens dos assuntos na minha cabeça, como que eles deveriam acontecer, e na ordem dos assuntos na minha cabeça, falar sobre a humanidade de Jesus não é aquilo que vem primeiro. Para mim, o que vem primeiro é falar sobre a divindade de Cristo, falar sobre como Jesus é Deus. Antes dele ser homem, ele já era Deus. Mas eu tenho sentido um peso específico a respeito disso, principalmente direcionado para nós como comunidade. Eu fui muito tocado pelas palavras relacionadas ao trabalho. Então essa série sobre Deus e o trabalho foi algo que tocou muito a minha vida. Eu tive conversas com algumas pessoas. Eu tenho a impressão que tem pessoas que não conseguiram absorver exatamente aquilo que estava sendo transmitido nessa série, e isso é comum, porque a palavra às vezes você precisa ouvir várias vezes, e isso é um dos motivos pelos quais as pregações estão no YouTube, elas foram postadas. Então, se você perdeu alguma das ministrações, eu aconselho você a ouvir, volta lá, abre no YouTube, coisa super fácil, principalmente se você não mora na chácara, abrir o YouTube é uma coisa super fácil. Mas se você perdeu alguma ministração, ou se você talvez ainda está com dúvidas em relação ao seu trabalho, você ainda está com crise em relação a procurar emprego, ou como está sendo o seu emprego hoje, eu queria te aconselhar a ouvir de novo essas mensagens. Por quê? Porque eu acredito que Deus está operando uma mudança em nós aqui, na recém-batizada comunidade Convergência, e eu acredito que essa mudança tem a ver com Deus abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender como nós vamos cumprir a nossa missão aqui na cidade de Montemor. Deus tem uma missão para nós aqui, mas eu acredito que essa missão, ela precisa ser cumprida com entendimento. Essa missão ela não pode ser cumprida
sem entender aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E para que a gente possa entender o que Deus está fazendo no nosso meio, nós precisamos nos livrar de alguns paradigmas antigos que nos impedem de caminhar. Existem coisas que Deus falou com a gente e que estão guardadas no nosso coração e que são preciosas. Mas existem outras coisas que Deus falou conosco em outras épocas da nossa vida e que talvez não servem mais para o tempo que a gente está vivendo. E a gente precisa ficar atento a essas coisas. Eu acredito que Deus tem falado coisas conosco a respeito de como nós devemos nos portar aqui nessa cidade, como nós devemos nos engajar na missão de Deus aqui nesse lugar. E eu entendo que começar a crescer no entendimento da humanidade de Cristo vai cooperar para isso. Eu acredito que entender a humanidade de Jesus vai fazer com que nós entendamos como nos posicionar da maneira correta, dentro daquilo que Deus está propondo para nós. Então, queria pedir que você abrisse em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, vamos ler os versículos do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, nós chegamos com reverência diante da Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Senhor, nós somos carentes de Ti, Senhor. Nós somos carentes das Tuas palavras, Senhor. Confessamos aqui, Senhor, a nossa imperfeição, Pai. Confessamos aqui os nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Confessamos aqui o nosso pecado, Senhor. E declaramos que somos carentes da Tua graça. Somos carentes da Tua misericórdia, Senhor. Olha para nós com misericórdia, Senhor. Olha para nós com um olhar de graça, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor libere Teu Espírito para agir nesse lugar, para trazer espírito de sabedoria e de revelação, para que haja sobre nós um espírito de arrependimento, Senhor, para que diante da Tua palavra, Senhor, possamos nos voltar para o Senhor, ó Deus, abandonar aquilo que temos errado, Senhor, e nos voltar para cumprir a Tua palavra, Senhor, obedecer a Tua palavra, Senhor, capacitados unicamente pela Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, a questão é que o nome da série é Quem é este homem? E a pergunta que a gente deve fazer é quem é Jesus Cristo? Mas não só quem é Jesus Cristo, mas o que nós devemos fazer a respeito de quem Ele é. Então, nessa série que eu vou fazer, essa primeira palavra eu quero tratar sobre o assunto da encarnação. E nas próximas palavras, provavelmente, se não houver nenhuma mudança de roteiro, eu vou falar com vocês sobre Jesus sobre o que se segue a encarnação, ou seja, eu vou falar sobre o desenvolvimento humano da vida de Jesus, e a última mensagem vai ser sobre a relação entre Jesus e as tentações que Ele sofreu. Então, o propósito da série é entender como que a pessoa de Cristo, vivendo como um ser humano, tem impacto sobre as nossas vidas. Então, a minha premissa básica aqui é que Jesus é uma figura enigmática, é uma figura misteriosa, é uma figura que traz para nós admiração e gera uma certa... nos deixa intrigados. E
nós não somos chamados só para adorar Jesus como nosso Deus. Nós somos chamados para seguir Ele como nosso mestre. E se nós somos chamados para seguir Jesus como nosso mestre, nós precisamos entender quem é a pessoa dele como um ser humano. Jesus foi basicamente um homem judeu que viveu há muito tempo atrás. Mas a questão é que ele marcou a história de uma forma como nenhuma outra pessoa fez. E a verdade é que, ainda que muitas pessoas tentem falar a respeito dele, que ele foi simplesmente um homem, que ele foi simplesmente um mestre da moral, que ele foi simplesmente uma pessoa que tinha uma sabedoria fora do comum, esse tipo de afirmação a respeito de Jesus é completamente contrária àquilo que é revelado a respeito dele na Bíblia. Inclusive, C.S. Lewis ele fala o seguinte, ele fala que qualquer pessoa que fizesse o tipo de afirmação que Jesus fez durante a sua vida, que falasse o tipo de coisa que Jesus falou, que afirmasse aquilo que Jesus afirmou a respeito de si mesmo, deveria ser considerado como um homem louco. E ele usa um exemplo muito bom, por sinal, deveria ser considerado como um homem que fala que ele é um ovo cozido. Então, falar que Jesus é simplesmente um mestre da moral não faz sentido nenhum. Jesus falou que ele era Deus. Jesus falou que ele viveu antes de Abraão. Jesus falou que ele era o eu sou. Jesus falou da sua existência eterna e os apóstolos atestaram a respeito disso e confirmaram o testemunho disso. E não só isso, como também afirmaram que esse Jesus, esse homem, ressuscitou dos mortos. Então não tem como você pegar a Bíblia e falar assim, eu gosto muito de Jesus porque Jesus é um cara legal. Porque Jesus é um cara que ele veio para pregar o amor. Ele veio para pregar a igualdade, a paz. Porque Jesus não veio pregar essas coisas. Jesus pregou o evangelho do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus não tinha a ver só com paz e amor. Jesus não era um hippie. Inclusive ele falou em algum momento. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim colocar um contra o outro. Porque a pessoa de Jesus é uma pessoa que traz divisão, que traz posicionamento, que traz definição. Jesus não nos deixa sentados confortáveis no alto da nossa indefinição, sentados em nosso muro, sem decidir para onde a gente vai. Jesus exige que a gente tome uma posição. E nós precisamos tomar uma posição a respeito de quem Ele é. Porque se nós vamos falar sobre Jesus e nós vamos falar sobre Ele como um mestre que exige ser seguido, nós precisamos determinar se é ou não possível seguir Jesus. Muitas pessoas falam o seguinte, quando você fala, você precisa imitar Jesus, elas vão falar, mas como que eu vou imitar Jesus? Jesus era, cara, eu não sei se te contaram, mas Jesus era Deus. Não sei se você ficou sabendo, mas tem um papo aí dizendo que Jesus era bem mais do que eu e você. E se Jesus era muito mais do que eu e você não acha que seria um pouco estranho, uma exigência da parte dele que nós o sigamos? Você vai concordar comigo que a gente fica com a impressão que Jesus apelou um pouco? Sabe apelar? Tipo, dar uma roubada no jogo? Sabe? Quem jogou videogame quando era moleque sabe, né? Tipo aquele negócio de fazer macete, botar a vida infinita. Esse tipo de coisa, assim. Ou então, eu poderia dar exemplo de jogos, mas eu não gosto de jogar. Então, eu não vou saber vários exemplos. Mas a questão é que nós ficamos com a impressão que Jesus falou para a gente seguir Ele, mas que Ele estava meio que zoando com a nossa cara. A gente fica com a impressão que Jesus falou assim, ó, vem e me segue, me imita naquilo que eu estou fazendo.
Mas é como se Jesus estivesse de carro e falando para você a pé, ó, me acompanha aí. E a gente fica nesse dilema. E por que eu digo que a gente fica nesse dilema? Porque eu acredito que a maioria de nós, quando lê os evangelhos, não lê os evangelhos como a biografia de uma pessoa que você deveria imitar. E às vezes tem algumas partes disso que escapam. Talvez você olhe para a biografia de Jesus nos evangelhos e você começa a pensar, sim, eu devo imitar Jesus, eu devo ir para a rua, orar pelas pessoas, curar, mas e quanto a imitar Jesus em relação à sua santidade? E imitar Jesus em relação à sua paciência em sofrer aquilo que é mal? Será que nós acreditamos que Jesus é imitável? Ou nós passamos batido pelo relato dos evangelhos, simplesmente acreditando que aquilo ali é uma coisa impossível de ser feita? A questão é que eu acredito que Jesus estava falando sério, quando ele disse que nós deveríamos segui-lo. Mas eu acredito também que nós precisamos gerar em nossas mentes um entendimento bíblico a respeito da pessoa dele, para que seja crível para nós que é possível seguir esse homem. Porque se nós não acreditamos que é possível imitar a vida de Cristo, todas as exortações da parte dele ou dos apóstolos, para que nós imitemos essa vida, vão simplesmente passar diante dos nossos olhos enquanto nós lemos nossas Bíblias, sem penetrar de forma alguma no nosso coração. Se você não crê que é possível imitar a vida que Jesus viveu, você provavelmente não vai tentar fazer isso. Me responde uma coisa. Você tentaria seguir um pássaro quando ele se lança de um despenhadeiro para alçar voo, se você não tivesse nada que te possibilitasse a fazer isso? Você tentaria sair para caçar junto com os leões? Se você não tivesse uma garantia de que esse empreendimento não ia acabar muito mal para você? E eu te digo que você também não vai tentar imitar a vida de Jesus, se você não acreditar que você tem a capacidade de fazer isso. Então, o texto que nós lemos aqui, Filipenses 2, a partir do versículo 5, é o texto que eu quero expor para vocês aqui, para trazer um entendimento melhor a respeito da humanidade desse homem chamado Jesus. Então, a gente leu a partir do 5, mas eu quero começar a falar a partir do versículo 6. Então, vamos ler novamente o versículo 6 aí. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Então, a primeira coisa que a gente vai notar nesse texto é que Paulo ele está falando para a igreja de Filipos, ele está falando para uma igreja que não é uma igreja altamente problemática, mas que aparentemente tem problemas normais como qualquer comunidade que tenta viver e experimentar a sua fé em conjunto. E esses problemas basicamente têm a ver com o seguinte, tem a ver com o que a gente chamaria de comunhão. E o que engloba essa comunhão? Essa comunhão ela vai englobar concordância em determinados assuntos, sejam assuntos doutrinários ou assuntos práticos de como a vida da comunidade vai funcionar. Será que vocês já viram discordâncias de algum tipo como esse em alguma comunidade que vocês conhecem? Em algum lugar que vocês já ouviram falar? Alguma igreja onde as pessoas não concordam exatamente com tudo aquilo que é feito ou com tudo que as pessoas ao redor delas estão fazendo? Isso é comum na nossa experiência. Talvez uma mudança em uma reunião, não que essa comunidade seja uma comunidade que mudanças aconteçam com frequência, mas uma mudança em alguma reunião, uma mudança em alguma ênfase, uma mudança em algum ensino, ou o aparecimento de um novo líder, o aparecimento de
sei lá, até decoração do salão. Todo tipo de coisa que a gente olha e a gente discorda, e às vezes essa discordância é uma discordância que não nos incomoda, às vezes essa é uma discordância que produz em nós uma certa revolta, porém, que é silenciosa, ou às vezes essa é uma mudança que faz com que nós acabamos caindo na armadilha da fofoca. Quando a gente começa a cutucar o irmão do nosso lado e falar: você viu lá o que fizeram? Pô, nada a ver. Nada a ver aquele negócio que eles colocaram lá. Nada a ver aquela palavra que foi pregada. Nada a ver o que fulano fez lá na reunião. Oh, você viu a profecia que falaram lá? Não concordo muito com aquilo. Assim, eu estou dando exemplos aleatórios, tá? Eu não estou tentando expor ninguém aqui. Não precisa ficar tenso. Eu só estou falando de algo que é comum. Eu não estou criticando um defeito da nossa comunidade. Eu estou falando de algo que acontece em qualquer comunidade. Não existe a comunidadezinha feliz, onde todas as pessoas concordam com tudo e tudo que acontece está dentro da harmonia de cada um. Porque cada um de nós tem opiniões. Cada um de nós tem pensamentos específicos sobre determinadas coisas. E, aparentemente, eu nasci com uma tendência intrínseca a gostar das minhas opiniões. Eu nunca fui no médico para ver exatamente o porquê que acontece isso. Mas eu sei que eu tenho esse negócio, assim, eu ouço as minhas opiniões e ouço a opinião dos outros, e a minha sempre parece estar um pouco mais certa. Sabe, parece que eu tenho uma certa afeição maior em relação àquilo que eu penso sobre as coisas, em detrimento daquilo que os outros pensam sobre as coisas. Que coisa engraçada, né? Mas acontece isso comigo direto, e talvez isso aconteça com você também. Talvez, sim. Pode ser que aconteça. E aquilo que Paulo está tratando aqui, por mais teológico e misterioso que parece aquilo que ele está falando sobre Jesus subsistindo em forma de Deus, não considerando ser igual a Deus, ele está tratando de problemas práticos de uma comunidade de fé. E, deixa eu te contar uma novidade, nós somos uma comunidade de fé. Deixa eu te contar outra novidade, nós temos problemas. Desculpa te dar essa notícia. Mas a questão é que a humanidade de Jesus, de acordo com Paulo, é a solução para os nossos problemas de discordância, de falta de harmonia, de desentendimentos. E quando nós olhamos para aquilo que o texto fala aqui, nós precisamos começar a enxergar qual é a proposta de Paulo dentro da revelação que ele tem sobre a pessoa de Jesus para resolver os nossos problemas de discordância e de falta de harmonia como uma comunidade de seres humanos. Cristãos, sim, mas seres humanos também. Imperfeitos, com uma grave tendência a gostar das próprias opiniões. Então, a primeira coisa que ele começa a falar a respeito disso, ele fala no versículo 5, que a gente vai tratar mais tarde um pouco, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele começa a explicar para nós que tipo de sentimento é esse. Ele fala a respeito de Cristo que Jesus, ainda que ele existisse em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo a que ele devesse se apegar. E para a gente entender isso, a gente precisa primeiro entender qual é o significado da palavra forma nessa frase. Porque quando a gente ouve a palavra forma, a gente entende como a forma externa das coisas. Ou seja, quando a gente ouve uma frase como essa, que Jesus existia em forma de Deus, ela parece um pouco confusa para nós. Como assim? Ele era do formato de Deus? Só era isso? É isso que Paulo está querendo dizer? Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Por quê? Porque o entendimento da palavra forma
que ele está expressando aqui não é a forma como nós usamos no nosso dia a dia. A palavra que é usada aqui é a palavra grega morfe, que tem a ver, que é sim traduzida como forma, mas que não tem a ver com a forma externa das coisas. Ela tem a ver com a essência daquilo a que ela está se referindo. Um exemplo disso, tirado da filosofia, que é onde essa palavra era empregada, era da teoria das formas de Platão, que não era uma teoria que tinha a ver com o formato das coisas, mas tinha a ver com a essência daquilo, com a essência de coisas que vão além da forma das coisas que nós vemos ao nosso redor. Então Platão falava sobre forma, não se referindo ao formato de algo, mas se referindo à essência das coisas. E quando a gente fala sobre Jesus existindo em forma de Deus, a gente não está falando que Jesus era do formato de Deus. O que Paulo está afirmando é que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, esse homem que viveu na Galileia, que tinha uma mãe chamada Maria, que tinha um pai um pai adotivo, chamado José, ele era da mesma essência que a essência do próprio Deus do povo de Israel. Ele está dizendo, você está vendo esse cara que a gente está falando, que os apóstolos andaram com ele, que as pessoas ouviram as palavras dele, foram tocadas por ele, que João fala que ele era o próprio verbo da vida e que as mãos de João apalparam, tocaram. Esse que é o verbo eterno, que é o meio pelo qual tudo que a gente conhece foi criado, ele está dizendo que esse cara, que tem a mesma essência de Deus, também foi visto e andou na terra como homem. E quando a gente fala a respeito disso, a gente está falando a respeito da doutrina da encarnação, ou seja, Jesus como verbo eterno de Deus, como a segunda pessoa da Trindade, como aquele que coexiste eternamente com o Pai. Ele se fez carne, ele se tornou homem. João, capítulo 1, diz que não só o verbo se fez carne, mas que ele também diz que nós vimos a sua glória. Ou seja, quando Jesus andava na terra, ele não andava simplesmente como um mestre da moral. Ele não andava simplesmente como um homem que tinha grande poder, mas ele andava como aquele que subsiste eternamente na mesma essência do Pai, sendo igual ao Pai, mas que andou na terra revelando quem é o Pai. E essa é a glória desse homem. Essa é a glória de Jesus Cristo. Ele é aquele que andou na terra como uma pessoa comum. Quando ele ia ser preso, eles pediram que Judas desse um beijo em Jesus para poder identificar quem ele era. Ou seja, Jesus não andava, como eu já falei outras vezes, Jesus não andava, tinha um monte de pescador, um monte de cara lá judeu, barbudo, desgrenhado, com a roupa suja de andar na terra, e Jesus estava lá com a roupa branquinha, com a faixa de mis roxa, com o cabelo loiro, sedoso. Assim, não, Jesus era normal. Jesus era normal. Jesus era um cara que, se você visse, e provavelmente alguma coisa do tipo aconteceria se ele vivesse hoje na cidade de Montemor, você ia passar na frente do bar do Bill e Jesus ia estar lá sentado conversando com os caras, e você ia enxergar Jesus como simplesmente mais um dos caras que fica ali bebendo no bar do Bill. De verdade. Jesus não andava por aí com uma auréola brilhando atrás da cabeça dele, sabe, destacando assim, eu falo assim, ó, esse cara... Vocês não acham que as pessoas iam desconfiar? Os fariseus iam falar lá, isso que você está pregando é errado. Aí um fariseu ia cutucar o outro e falar assim, cara, o que é aquele bagulho brilhando na cabeça dele, cara? Cara, eu acho que não é bom falar mal desse cara não, mano. O que é aquele negócio lá? Eles iam desconfiar se tivesse alguma coisa desse tipo, mas a questão é que não tinha. A questão é que ele parecia normal. Ele parecia como qualquer homem. E ele era um homem de fato. Ele era um ser humano de verdade. E a base disso é exatamente o que está falando nesse versículo aqui, que ainda que ele existisse em forma de Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que ele devesse
se apegar. Ele não considerou o fato dele ter todos os atributos divinos, dele ser de uma só ou de uma mesma substância que o Pai. Ele não considerou o fato dele ser Deus, trocando em miúdos. Basicamente Jesus falou assim, beleza, eu sou Deus, mas eu não vou ficar muito apegado a isso. E por que a Bíblia diz que ele não ficou muito apegado a isso? Exatamente por aquilo que vem logo em seguida, no versículo 7, que diz que, pelo contrário, ele se esvaziou. Ele se esvaziou de si mesmo. Jesus não é simplesmente um homem especial. Jesus é o próprio Verbo de Deus encarnado. Ele é o Criador de todo o universo, mas ele se tornou parte da sua própria criação. E o motivo pelo qual ele fez isso foi um só, uma palavra: amor. Ele fez o que ele fez por amor. E talvez nesse momento você pense assim, nossa, eu me sinto tão amado agora. Mas ele fez o que ele fez, principalmente por amor ao Pai. E é claro que no amor do Pai, ele nos amou eternamente. Mas ele fez o que ele fez, porque ele se submeteu ao propósito do Pai. Porque ele e o Pai são um só. E ele ama tudo aquilo que o Pai ama. E o Pai ama tudo aquilo que ele ama. E a questão é que Jesus se fez homem, para que ele pudesse cumprir o propósito do seu Pai. E para que ele pudesse alcançar a minha vida e a sua vida. Então, Jesus não considerou a sua divindade como algo que ele deveria se apegar. Mas o que quer dizer isso para nós? Porque quando a gente fala a respeito disso, talvez comece a surgir dúvidas na nossa mente do tipo assim, Jesus deixou de ser Deus então quando ele se tornou homem? Jesus se tornou um ser humano e aí ele tirou férias de ser Deus e aí depois ele voltou para o cargo dele, deixou o cargo em aberto, mas ninguém assumiu, então ele voltou para a sua posição como Deus depois da ressurreição? Não, Jesus nunca deixou de ser Deus. E isso às vezes pode parecer confuso para nós, mas eu quero estabelecer alguns exemplos aqui com vocês para que a gente possa crescer no nosso entendimento a respeito de quem é Jesus como homem, mas ao mesmo tempo como Deus, ou como algumas pessoas gostam de falar, como o Deus homem que andou na terra e que continua hoje sendo Deus homem. Jesus como Deus homem tinha em si mesmo duas distintas naturezas. Ele era e é divino e humano. Mas como pode Jesus ser plenamente homem, tendo em si mesmo qualidades de sua natureza eterna e divina? Basicamente, a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: como Jesus pode ser um ser humano normal, como eu e você, e ao mesmo tempo ser o Deus onipotente e onipresente? Como Jesus pode ser um ser humano limitado no espaço tempo e ao mesmo tempo ser o Deus eterno? Como que ele pode ser homem e Deus ao mesmo tempo? E a questão é que essas qualidades podem parecer incompatíveis. Mas o problema que a gente enfrenta é que, às vezes, a gente pensa em Jesus deixando a sua glória para poder viver como homem, como se fosse algo do tipo, ele pegou a sua divindade, botou numa gaveta no céu e veio para a terra para ser um ser humano. Mas a questão é muito além disso. É muito mais complexa que isso. Porque a questão é que Jesus nunca deixou de ser Deus. A questão é que Jesus nunca deixou de ter as suas qualidades e os seus atributos divinos. A questão é que Jesus nunca deixou de ser onipotente.
mas ele deixou de fazer uso dos seus atributos enquanto ele vivia na terra. Tem gente que acha que a encarnação do Verbo eterno se tornando Jesus de Nazaré é como se fosse um passeio de montanha-russa. Quem aqui já foi na montanha-russa? Quem aqui entrou na montanha-russa e quando ela começou a andar, você desistiu? Não dá para pular, né? Às vezes a gente acha que a encarnação é tipo uma volta da montanha-russa. Tipo assim, Jesus entrou lá, botou o cinto e apertaram o botão e a montanha-russa foi. E agora ele está lá, tipo assim, cara, não tem o que fazer, agora eu vou ter que ir até o fim. Não tem como sair no meio. Tipo assim, não dá para falar assim, para a montanha-russa, que eu quero descer. Mas imagina se você entrasse na montanha-russa e você se deparasse com a escolha constante, a cada curva, falando para vocês lembrarem, vocês que foram na montanha-russa, a cada curva, a cada looping, a cada virada de cabeça para baixo, você tivesse a opção de parar aquilo ali e sair do seu lugar e voltar para a terra firme. Pela cara de vários de vocês sairiam com certeza. Mas a questão é que a encarnação de Cristo como Verbo eterno não fez com que ele perdesse o uso dos seus atributos divinos, mas fez com que ele tomasse constantemente a decisão de não fazer uso do seu poder como Deus. Quando as pessoas zombaram de Jesus na cruz e falaram, por que ele não desce da cruz agora? Por que ele não usa o poder dele e faz isso? Jesus tinha a opção de fazer isso. Jesus tinha a possibilidade e o poder em si mesmo para descer da cruz. Jesus tinha a possibilidade e o poder em si mesmo para lançar fogo do céu contra os samaritanos que o rejeitaram. Jesus tinha o poder e a autoridade em si mesmo, como ele mesmo declarou para os apóstolos, que ele poderia chamar legiões de anjos para socorrê-lo na hora que ele bem entendesse. Mas a questão é que, durante mais de 30 anos, ele viveu na terra, escolhendo constantemente viver como homem. A questão é que, durante mais de 30 anos, ele esvaziou-se de si mesmo. E isso nos leva ao próximo versículo, que fala sobre Jesus esvaziando-se de si mesmo e tornando-se um servo. A questão é, o que significa se esvaziar de si mesmo? O que significa se esvaziar? O que quer dizer que Jesus se esvaziou? Porque para nós a ideia de se esvaziar é quando você tem um balde cheio e você começa a tirar aquilo que está dentro desse balde. Mas quando essa palavra é traduzida por se esvaziar, existe uma outra tradução que a gente poderia usar, que é se derramar. Não tem a ver com você tirar o conteúdo de algo e deixar de lado em um outro lugar, mas tem a ver com você derramar a essência de quem você é numa determinada atividade. Quando fala que Jesus se esvaziou de si mesmo, o que a Bíblia quer dizer para nós é que Jesus se entregou completamente à atividade de ser um ser humano como nós somos, com exceção do pecado. Esse esvaziamento acontece por meio de uma conta muito estranha, onde, ao invés de isso acontecer por meio da subtração, isso vai acontecer por meio de algo ser adicionado a quem Jesus é. Ou seja, Jesus já era uma pessoa, Jesus já era Deus, e mesmo sendo Deus e sendo uma pessoa, ele se derramou na experiência de assumir a natureza ou a forma, como diz aqui na passagem, humana. Ou, como fala aqui no versículo, a forma de um servo. Então, o que está querendo dizer aqui é o seguinte, é que ao invés de Jesus se derramar ou se esvaziar por meio de subtrair dele os seus atributos divinos, Jesus se esvaziou, se derramou por meio de adicionar a si mesmo a essência da humanidade. Como que isso pode acontecer?
Eu vou explicar para vocês. Tem 2 exemplos que eu costumo usar, que eu li num livro que fala sobre esse assunto de cristologia, e são exemplos muito bons que... O primeiro deles é o seguinte: imagina que você tem um carro novinho, zero, brilhando, e a gente vai ter alguma programação lá na chácara do CPP, e você vai chegar lá na chácara com o seu carro novo. Só tem um probleminha. Está caindo um baita de um pé d'água há vários dias. Para aqueles que conhecem a estrada da chácara, vocês sabem o que isso quer dizer. Isso quer dizer que o seu carro, novinho, zero, todo brilhoso, cheio de adicionais, com coisas bonitas, e aquelas lanternas, e aquele monte de coisa que eu não sei para que serve, mas que é bonito, é legal. Ele vai chegar lá na chácara, não tão belo quanto ele estava quando você pegou ele na concessionária. Por quê? Porque ele vai chegar lá revestido da natureza do barro. Ele vai chegar lá revestido de um monte de lama. E o que acontece é que, ao adicionar essa lama e esse barro da estrada ao seu carro, toda a glória que ele tem vai ser encoberta. Dependendo de como você dirige, ela vai ser mais encoberta ou menos encoberta. Mas a questão é que ela vai ser encoberta. E quando a gente fala sobre Jesus se esvaziando, se derramando, e que isso não tem a ver com a subtração de algo da sua natureza, mas tem a ver com a adição de uma natureza humana à sua pessoa divina, a gente está falando a respeito da natureza humana ser adicionada a Cristo. E essa natureza humana adicionada a Cristo faz com que a glória da sua divindade seja encoberta. Faz com que a glória da sua divindade seja escondida. E de dentro dessa natureza humana, todo o brilho, toda a glória, toda a beleza da sua divindade continua existindo ali. O seu carro ainda está bonito, debaixo de toda aquela lama. Mas a questão é que a lama encobriu a natureza dele. Ela encobriu a beleza dele, a glória dele, o brilho dele. E quando diz que Jesus se esvaziou, quando diz que ele assumiu a forma de um servo, o que a passagem está dizendo para nós é que Jesus se revestiu de humanidade e que essa humanidade encobriu a sua glória e a sua divindade. E é claro que isso também teve a ver com a escolha constante de Cristo Jesus de viver como um homem e de não fazer uso dos seus atributos divinos, ainda que eles permanecessem ali disponíveis para ele. Um outro exemplo é um exemplo de um rei. Então, vamos imaginar um rei que mora em um palácio muito grande e que tem todo tipo de riqueza e glória que você pode imaginar de um monarca. E esse rei um dia decide fazer um passeio de carruagem pelo seu reino. Ele decide passear pelas ruas, ver como está o seu povo. E quando ele começa a passear por aquelas ruas ali, ele começa a ver pessoas que são muito pobres, que vivem em casas paupérrimas, em condições terríveis. E ele fica assustado com aquilo ali. Ele começa a se perguntar: como será que uma pessoa vive numa condição dessa? Mas como se não bastasse ele enxergar pessoas que vivem em condições de muita pobreza, em casas muito simples, com muita dificuldade, ele começa a enxergar também pessoas que vivem na rua, mendigos, pessoas sem teto, que não têm um lar, que não têm um lugar onde elas podem morar. E ele fica muito intrigado com aquilo ali. Ele começa a refletir sobre aquilo e pensar: como será possível um ser humano viver sem nenhum tipo de luxo, sem nenhum tipo de regalia, sem nenhum tipo de serviço prestado a ele, mas simplesmente abandonado à sua própria sorte?
E ele fica intrigado com isso, e isso começa a consumir os seus pensamentos, isso começa a penetrar nos seus sonhos, isso começa a fazer parte das suas discussões, das suas conversas. E um dia ele toma uma decisão, ele fala: eu quero experimentar esse tipo de vida. Eu quero saber como é viver sem ter nada. Eu quero saber se existe em mim força suficiente para que eu possa viver um tipo de vida como essa. Então ele combina com os seus servos, ele explica o seu plano, ele dá as orientações necessárias e ele fala: eu quero que vocês me deixem lá, vivendo como mendigo, nas ruas do meu próprio reino, até o momento em que eu vou dizer para vocês que eu já terminei com a minha experiência. Então ele se lança naquela experiência. Ainda que ele continue sendo um rei, ainda que ele continue sendo o dono do palácio, o dono daquele reino, a pessoa que tem autoridade naquele lugar, ele mesmo assim começa a viver uma vida como um mendigo. Ele põe roupas de mendigo, ele começa a andar nos lugares onde os mendigos andam, ele começa a pedir esmola como os mendigos pedem, ele começa a se alimentar do mesmo tipo de coisa que aqueles mendigos se alimentam, e quando ele começa a fazer isso, ele começa a experimentar diversas limitações. Ele sente fome, mas ele não chama pelos seus servos para virem alimentá-lo. Ele sente frio à noite, mas ele não ergue as suas mãos e ordena aos seus servos que o levem para a sua cama quente dentro do seu palácio. Ele simplesmente continua vivendo ali como um morador de rua. Até que chega um momento em que ele termina a sua experiência e ele ergue a mão para os seus servos e simplesmente, com um gesto, é restaurada a ele toda a sua riqueza e toda a sua glória. Assim como Jesus na sua encarnação, esse rei viveu um tipo de vida da qual ele poderia ser facilmente e rapidamente resgatado. Mas ele o fez por uma escolha própria. Assim como aquele carro que teve toda a sua glória encoberta por meio do barro que foi colocado sobre ele através de passar por uma estrada que acaba de receber uma chuva muito forte. Jesus também encobriu a sua glória e viveu como um homem. Ainda que fosse fácil para ele desfazer essa condição de humilhação, ele não a desfez, porque isso tinha a ver com uma escolha pessoal dele e com o propósito eterno que ele e o Pai haviam estabelecido desde antes da fundação do mundo. Jesus viveu de fato como um homem. Jesus não fez uso dos seus atributos divinos para viver uma vida de obediência a Deus e aos mandamentos de Deus. Jesus não fez uso dos seus atributos divinos para se vingar daqueles que o humilharam e que estavam ao seu redor. Jesus não fez uso dos seus atributos divinos para viver uma vida de vitória contra o pecado. Jesus simplesmente viveu como um homem. E pelo fato de ter vivido como um homem, é que ele diz para nós hoje: vem e me segue. É pelo fato de ter vivido como um homem, e não só de ter vivido como homem, mas de ter vivido como homem, capacitado pelo poder do Espírito Santo, que ele mesmo enviou do céu para habitar dentro de cada um de nós, é que ele diz para nós hoje: vem e segue-me. É exatamente pelo fato de ter vivido com todas as restrições que nós experimentamos como seres humanos, que Jesus olha para mim e olha para você e nos convida a viver a mesma vida de poder que ele viveu, a mesma vida de vitória que ele viveu, a mesma vida de paciência que ele viveu, a mesma vida de santidade que ele viveu aqui na terra. Ele nos convida para viver isso. A maior humilhação
de Cristo. A gente vê no versículo 8 que ele diz que na forma de um homem ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós costumamos pensar que a maior humilhação de Cristo é o fato dele ter tido uma morte vergonhosa para a sua época. É o fato de Jesus ter morrido um tipo de morte que era uma morte para aqueles que eram os piores dentre os criminosos. Mas eu acredito que a maior humilhação de Cristo não foi a sua morte na cruz, mas foi a sua encarnação como um ser humano. Um ser humano morrer na cruz é uma grande humilhação. Era, pelo menos na época dele. Mas um Deus que criou o universo, se fazer parte da sua própria criação, é uma humilhação que não pode ser concebida pela nossa limitada imaginação humana. A obediência do Filho ao Pai foi até as últimas consequências. Essa não foi a primeira vez que o Filho se submeteu ao Pai. Nós temos indícios dessa submissão até mesmo no relato da criação do mundo. Mas, mesmo assim, o Filho nunca tinha obedecido o Pai até a morte. Ainda que o amor do Filho pelo Pai fosse um amor eternamente sacrificial, fosse um amor que estava disposto a entregar tudo, desde antes da criação do mundo ou da humanidade. Deus quis, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, demonstrar para nós a expressão exata do seu amor dentro de si mesmo e da expressão desse mesmo amor que chega até nós com a mesma natureza do amor que Deus tem por Ele mesmo. Ou seja, Deus queria demonstrar para nós, por meio da obediência do Filho, o quanto Deus ama o próprio Deus. Mas Deus também queria demonstrar para nós, por meio da obediência do Filho, que o mesmo amor com o qual Deus ama Deus é o amor com que Deus ama a cada um de nós. Então, para encerrar aquilo que eu tenho para dizer hoje, voltamos ao verso 5 de Filipenses capítulo 2. Onde nós lemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como eu falei aqui no início, o propósito de Paulo em escrever esse trecho da sua carta é dar para nós um conteúdo teológico, ou pelo menos, principalmente para a igreja em Filipos, dar para eles um conteúdo teológico e cristológico que fundamenta a nossa vida como comunidade. Ou seja, ele queria dar para eles um entendimento do que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo, que dá para nós o fundamento de como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E por isso ele começa esse trecho dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse termo que é empregado por ele aqui não quer dizer simplesmente ter um sentimento a respeito de algo, mas tem a ver com como nós entendemos uma determinada situação, como nós enxergamos a realidade que tem ao nosso redor. Então ele está falando não só para você sentir como Jesus sente, mas para que você também pense como Jesus pensa. E esse pensar como Jesus pensa tem a ver com como nós pensamos a respeito de nós mesmos. Portanto, quando nós pensamos a respeito de nós mesmos, da forma como o próprio Jesus pensa a respeito dele mesmo, nós estamos então caminhando de uma forma que vai nos possibilitar viver em harmonia e em paz e em comunhão uns com os outros. Quando nós sentimos e nós pensamos sobre a nossa própria vida, da maneira como Cristo pensou e sentiu sobre a sua vida aqui na terra, nós começamos a caminhar de uma forma que nos leva a experimentar a verdadeira unidade do corpo de Cristo, a verdadeira comunhão do Espírito Santo. Mas não só isso, isso nos leva também
a expressar para o mundo a realidade de quem Deus é. Assim como Jesus expressou a realidade do Pai para aqueles que estavam ao redor dele. Quando nós andamos e sentimos e pensamos da maneira como Cristo andou, pensou e sentiu aqui na terra, nós começamos a expressar para o mundo a realidade de quem é o Pai. E eu acredito que isso é um dos fundamentos para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na cidade de Montemor. É pensar a respeito de nós mesmos, individual e coletivamente, de uma forma que imite o pensamento de Cristo. Eu tenho algumas considerações para fazer aqui, que são alguns pensamentos de como nós podemos aplicar essa verdade às nossas vidas. Jesus era verdadeiramente um homem. É possível segui-lo. É possível viver como ele viveu. Não porque somos capazes em nós mesmos, mas porque o mesmo Espírito que empoderou o homem, Jesus Cristo, nos ensina, guia e capacita. A Bíblia nos convida a ter o mesmo sentimento ou pensamento que houve em Cristo. As Escrituras deixam evidente que nós, como cristãos, devemos ser os mais humildes de toda a terra. O nosso glorioso Deus andou nesta terra vestido de humildade. Quanto mais nós devemos considerar os nossos direitos como algo a que nós não devemos nos apegar. Não devemos exagerar nesse ponto, mas a verdade é que muitas vezes nos sentimos injustiçados e achamos que recebemos menos do que merecemos na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja e até mesmo nas nossas amizades. Quem sabe Jesus está nos chamando para segui-lo em cada uma dessas coisas. Eu digo que nós não devemos exagerar nesse ponto da rejeição dos nossos direitos, porque eu sei que existem exageros a respeito disso. Existem exageros práticos de como se deve lidar com esse tipo de coisa. Se uma pessoa te vê fazendo algo que ela julga que você estava fazendo de uma maneira errada, porque ela não entendeu o que estava acontecendo, eu acho que é válido sim você falar e explicar para a pessoa a situação. A gente tem o exemplo clássico do Atmani, que um irmão passou na frente da casa dele e o viu deitado no colo de uma mulher e foi falar para a liderança da igreja. E o Atmani ficou afastado do ministério durante um bom tempo, porque entenderam que ele estava vivendo em pecado com uma mulher. A tal mulher que ele estava deitado no colo era sua mãe. Não acho que seria errado da parte dele simplesmente dizer: galera, era minha mãe. Mas eu sei que existem momentos na nossa vida em que a gente fica mal, fica mordido, porque a gente se sente injustiçado, porque a gente sente que a gente está recebendo menos do que aquilo que a gente merece. Talvez a sua teologia diz para você que você não merece nada, que você depende da graça de Deus. Mas às vezes o nosso coração tem discussões acaloradas com a nossa teologia. E eu acredito que é nossa tarefa, como povo de Deus, contemplar a vida de Jesus. Porque quando nós contemplamos a vida dele, o nosso coração é tocado. Existem momentos em que nós estamos com a nossa família, ou no nosso trabalho, ou às vezes no ministério, e nós sentimos que as coisas não estão indo da forma como nós queríamos que elas fossem. Mas eu queria que você considerasse o exemplo de Cristo Jesus, que não considerou o seu direito como o Deus eterno e onipotente
algo que ele devesse se apegar. Ele assumiu a forma de um servo. Ele assumiu a essência de algo que era muito abaixo de quem ele era. E ele fez isso para a glória de Deus. Jesus abraçou a vida humana, algo que era muito menor do que a honra que lhe era devida. Como será que ele tem nos chamado para segui-lo no caminho do esvaziamento de nós mesmos? Jesus se submeteu ao Pai incondicionalmente. Por que será que nós temos vergonha de assumir uma posição de submissão? Por que será que nós temos vergonha, ou às vezes medo, de nos submetermos a outras pessoas? Talvez na sua mente, na nossa mente, o fato de você se submeter a alguém passa uma mensagem de alguma forma que aquela pessoa é superior a você. Mas eu queria te dar essa notícia: Jesus se submete e se submeteu ao Pai, e o Pai é tão Deus quanto o próprio Jesus é Deus. Mas eu digo para você algo até um pouco além disso. Jesus se submeteu à autoridade dos seus pais, que foram criados por Ele. Jesus se submeteu às autoridades políticas e religiosas da sua época, que não só tinham sido criadas por Ele, como indivíduos, mas também eram ímpios e merecedores do juízo dele. Mas mesmo assim ele não se envergonhou em se submeter. Ele se humilhou na sua posição. Por que será que nós temos vergonha de assumir uma posição de submissão? Seja como esposas, como filhos, como liderados, como empregados. A questão é, como nós podemos seguir o Filho de Deus no caminho da submissão? Nós chegamos à conclusão aqui que Jesus viveu sim como um homem e que é possível segui-lo. É possível, por meio da graça dele e do poder do seu Espírito derramado sobre nós, vivermos vidas que seguem o caminho de Cristo. Existem vários desafios práticos que vão se apresentar diante de nós. Eu acredito que quando Deus traz algo, alguma mensagem para nós, é porque Ele quer que nós cresçamos nisso. E você sabe daquela história, né, da pessoa que pediu a Deus para que Deus gerasse nela paciência. Você sabe o que aconteceu com ela, né? Ela ficou presa no trânsito. Então eu acredito que tem um trânsito, tem um engarrafamento aí, que pode se apresentar diante de nós. Mas eu acredito que isso, e talvez esse engarrafamento já está se apresentando para você hoje, ou já tem algum tempo que ele está diante de você. E eu queria te encorajar da seguinte forma. Eu queria te encorajar para que você entendesse as oportunidades que Deus está transmitindo para você no processo da sua vida, para que você possa crescer na semelhança de Jesus Cristo. Ok? É isso.